Olá pessoal, bem-vindos à aula 38. Nessa aula a gente vai tratar da equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli seria o coração da hidrodinâmica. Então, é uma equação que trata de conservação de energia para fluidos. Vamos lá. Vamos ver de onde surge essa equação de Bernoulli. Então, imagine que a gente tem aqui um tubo, onde a entrada dele está a uma certa altura, uma certa pressão e uma certa velocidade, o fluido entra com certa velocidade, e a saída está em uma outra altura, com uma outra pressão, e o fluido sai com a outra velocidade. Ok? Vamos tentar entender qual é a energia que está envolvida nesse processo. Então pense o seguinte, ó, aqui na esquerda tem uma força F1 que vai fazer com que esse volume ΔV de fluido entre no sistema. Por outro lado, como esse fluido é incompressível, porque é um fluido ideal, se um volume entra, um outro volume sai. Mas quem é responsável por fazer esse volume sair? Uma outra força F2 de dentro do fluido que aplica para fazer esse volume ser deslocado para fora, ok? Então, se por um lado a gente tem uma força F1 que realiza trabalho sobre o sistema para colocar um volume para dentro, por outro lado, a gente tem uma força F2 que aplica um trabalho, que é um trabalho realizado pelo sistema para fazer o mesmo volume sair. Então, a gente tem que o trabalho total vai ser o trabalho de entrada, no caso, força 1 sendo aplicada, produzindo um certo deslocamento, 1, e o trabalho realizado pelo sistema, quer dizer, energia, aqui é energia entrando, e no outro é energia saindo. Então, negativo, o sistema aplica uma força F2 para fazer deslocar uma camada de fluido por uma distância ΔX2. Então, esse é o trabalho total nesse sistema. Mas lembre-se, quando a gente fala de fluido, não trabalhamos com força, trabalhamos com pressão vezes área. Então, no lugar de força 1, temos pressão 1 vezes área 1. No lugar de força 2, pressão 2 vezes área 2. O que é área vezes deslocamento? Área 1 vezes deslocamento é volume. Área 2 vezes deslocamento, 2 é volume, mas os volumes são iguais. Então, a gente tem P1 ΔV1 menos P2 ΔV2, ou seja, P1 menos P2 ΔV. Esse é o trabalho total que está envolvido aqui nesse sistema ao fazer um fluido se deslocar. Ok? Bom, e pelo teorema de conservação de energia, que a gente viu lá em mecânica, esse trabalho vai fazer variar a energia mecânica, ou seja, tanto energia cinética quanto energia potencial, que nesse caso é potencial gravitacional. Então, a gente vai ter que P1 menos P2 ΔV, que é o trabalho total, vai ser energia cinética, a variação de energia cinética é meio da variação da energia cinética final menos inicial. Então, meio de mv2 ao quadrado menos meio de mv1 ao quadrado. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial, mais variação da energia potencial gravitacional. Como é que é a energia potencial gravitacional? É mg vezes a altura. Então, vai ser mgy2, que é a energia gravitacional final, menos mgy1, que é a energia gravitacional inicial. Isso tudo aqui é o teorema de conservação de energia para fluidos. Então, vamos mudar algumas coisinhas. Massa, a gente não trabalha com massa, a gente trabalha com o quê? Massa específica vezes volume. Então, aplicando no lugar de massa específica vezes volume, todo lugar que tiver massa vai ter massa específica vezes variação de volume. Só que a variação de volume vai se cancelar, porque tem todos os termos. Então, se é uma igualdade, a gente pode cancelar. A gente vai ficar simplesmente com P1 menos P2 é igual a meio de ρ V2 ao quadrado, menos meio de ρ V1 ao quadrado, mais ρgy2 menos ρgy1. Todo o termo ΔV aqui foi cancelado. Ok? O que é que a gente faz agora? Tudo que tem o termo 1 passa para a esquerda. Então, está negativo, negativo, vai passar para a esquerda positivo. Tudo que tem o termo P2, termo 2, passa para a direita. E a gente chega nisso. P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado mais ρgy1 é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρgy2. O que isso quer dizer? Os mesmos termos de energia são iguais antes e depois. Em outras palavras, isso é uma constante. Então, nós descobrimos uma constante. Essa é a equação de Bernoulli, que é uma equação de conservação de energia para fluidos. E quais são os termos de energia que se conservam? Um termo referente à pressão, um termo referente
energia cinética por unidade de volume, ou densidade de energia cinética, certo? Outro termo referente a energia potencial gravitacional por unidade de volume, ou densidade de energia potencial gravitacional, porque energia potencial é mgh, mgy no caso. Aqui a gente tem ρgy. E ρ é o quê? Massa por volume. Então isso aqui é energia por unidade de volume, energia cinética por unidade de volume, e aqui a própria pressão. Isso é uma constante, e essa aqui é a equação de Bernoulli, o coração da dinâmica de fluidos, ok? E isso tem inúmeras aplicações, como a gente vai ver. Bom, vamos lá. Então, pegando essa equação, que é a equação de Bernoulli antes e depois, o que acontece se a gente tiver fluido em repouso? Veja, a equação de Bernoulli é uma equação para hidrodinâmica, quer dizer, fluido em movimento. Mas se ele estiver em repouso, o que acontece? Bom, se ele estiver em repouso, V1 e V2 é zero. Então, a gente vai anular esse termo V1 com V1 e vai anular esse termo com V2. Não vai ter energia cinética. Então, a gente vai ficar com P1 mais ρgy1 é igual a P2 mais ρgy2. Ok? Se a gente rearrumar isso, a gente tem P2, passa esse termo aqui, ρgy2 para a esquerda, e coloca em evidência, a gente vai ter que P2 igual a P1 mais ρgy1 menos y2. O que é isso aqui? É a equação da hidrostática, a lei de Stevens. A gente já tinha encontrado a lei de Stevens antes, lá na 2 aulas atrás. Então, a pressão no ponto mais abaixo é a pressão no ponto mais acima, mais um termo referente à altura da coluna de fluido que está sobre aquele ponto. Ou seja, a equação de Bernoulli para a velocidade zero prevê a equação, o teorema de Stevens, da hidrostática. Ok? Vamos ver agora outro aspecto da equação de Bernoulli. Se ao invés do cano estiver com alturas diferentes na entrada e na saída, se ele for horizontal, imagine um cano horizontal. Se o cano é horizontal, o que acontece? A gente vai ter que o y1 é igual a y2. Se o y1 é igual a y2, esses termos se cancelam. Portanto, fica só o termo de pressão e o termo de densidade de energia cinética, porque o termo de densidade de energia potencial é igual, então ele se cancela. Em outras palavras, olha aqui, pressão mais densidade de energia cinética é constante. Significa que se eu aumento a velocidade, consequentemente eu diminuo a pressão. Então, esse é chamado de princípio de Bernoulli. Se a velocidade de um fluido aumenta, enquanto o fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a pressão diminui. E vice-versa. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta. Vamos ver aqui inúmeras aplicações desse princípio de Bernoulli. Vamos ver nesse vídeo aqui algumas das aplicações. Bom, esse primeiro eu vou mostrar, depois eu explico. Então, olha aí. A gente tem uma casa, está tendo uma ventania, então um vento forte está passando. Olha o que acontece. O telhado da casa é arrancado. O que aconteceu aqui? O que isso tem a ver com o princípio de Bernoulli? Tem tudo a ver. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, ó. Olha aí. Então, está passando um fluxo aqui de fluido com um vento, com uma velocidade alta. Então, se você tem uma região com a velocidade alta, o que acontece pelo princípio de Bernoulli? Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, a pressão nesse ponto é pequena. A pressão no interior da casa está maior do que a pressão nesse ponto logo acima da casa, que é onde está passando a corrente de vento. Se a pressão é maior embaixo e é menor em cima, surge um gradiente de pressão que faz com que esse objeto suba. Então, o telhado é arrancado porque a pressão baixa logo na região acima. Então, pressão menor em cima, pressão maior embaixo, surge uma força que vai fazer com que esse telhado suba, ok? Então, arranca o telhado. Esse experimento pode ser feito em casa, por exemplo, com uma folha de papel. Se você tiver uma folha, um pedaço de uma folha de papel dobrada para baixo, por exemplo, e você sopra por cima da folha, você esperaria que nada acontecesse. Mas quando você faz isso, você cria uma região de baixa pressão. A pressão ao redor da folha é maior do que a pressão acima dela, faz com que a folha levante. Então, faz esse experimento. Coloca uma folha dobrada próximo de sua boca e sopra. Quando você fizer isso, se a folha, se ela não for tão pesada, né, para que a força a força que suja consiga superar a força-peso, você vai perceber que a folha vai subir. Você não esperaria que a folha subisse, mas ela vai subir porque você criou uma região de baixa pressão.
ok? Olha outro experimento. Esse aqui, quando passa o ventilador, essa folha sobe. Quando sai, ela passa. O ventilador passa, a folha sobe. O que isso tem a ver com o princípio de Bernoulli? Tudo a ver. Esse experimento aqui, ele foi gravado numa exposição de Leonardo da Vinci, então ele já conhecia esse princípio, já utilizava. Basicamente, isso aqui simula uma asa de avião. Então, na asa de avião, pelo princípio da continuidade, a massa de ar que está aqui, ela tem que atravessar e tem que ser a mesma do outro lado. Porém, para fazer isso, se ela encontra por cima uma região com uma distância maior, ela tem que ser mais rápida. Então, o ar na parte superior tem que ser mais rápido do que o ar na parte inferior. Se você tem maior velocidade, fluido com maior velocidade, você tem menor pressão. Então, a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima. Surge um gradiente de pressão que aponta de baixo para cima, fazendo com que a asa levante. Então, é assim que se mantém um avião em voo. Então, há 4 forças principais para um avião em voo. O empuxo, que empurra ele para cima, para frente. O arrasto, que é a força de resistência do ar, que aponta para trás. O peso, que aponta para baixo. E o que aponta para cima é a chamada força de sustentação, que surge aqui devido às asas do avião. Então, quando ele cruza o ar, na verdade aqui a gente está simulando como se fosse o vento que passa pelo ar, mas dá no mesmo. No caso do avião, ele passar pelo ar ou o ar passar por ele dá no mesmo, é um movimento relativo. Então, quando o ar passa pelo avião, ele passa na região de cima da asa mais rápido do que passa na parte de baixo, criando uma região de baixa pressão, fazendo com que surja uma força de baixo para cima que sustente o avião. Então, esse é o princípio aí para um avião voar, apesar de ser tão pesado, ok? Por outro lado, os carros de corrida têm exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, chamado de aerofólio. Serve para quê? Ao invés da força ser para cima, a força é para baixo, para manter esse carro de corrida na pista. Então, os carros de Fórmula 1, por exemplo, se você observar na frente e no fundo, ele tem um dispositivo parecido com esse, só que ao contrário, com o objetivo de surgir uma força para baixo e manter esse carro na pista. Então, é a utilização aí do princípio de Bernoulli tanto para Fórmula 1 quanto para os voos, ok? Ainda tem outras aplicações também. A equação de Bernoulli é utilizada para medir a velocidade do avião, chamado tubo de Pitot. Pesquisem sobre isso, ok? Vamos ver outra aplicação. Só mais uma observação. O helicóptero também tem algo semelhante. Nas hélices do helicóptero, a parte superior ela é mais longa do que a parte inferior, fazendo com que o ar na parte de cima se mova mais rápido. Ou seja, cria uma região de baixa pressão e faz com que o helicóptero consiga voar também. Entre outras coisas, esse é um princípio básico aí para o helicóptero, para o avião, para os aerofólios, enfim. Olha aqui, essa outra aplicação é a seguinte: imagine que você tenha 2 latas, uma do lado da outra. Você vai soprar, no caso você vai usar aqui uma corrente de ar e vai jogar essa corrente de ar no meio da lata, no meio entre as latas. O que vai acontecer? Intuitivamente, a gente poderia pensar que essas latas vão se afastar ou simplesmente nada vai acontecer. Mas, na verdade, olha o que acontece. Elas se juntam. Quando você passa uma corrente de ar no meio das latas, essas latas se juntam. E por que elas se juntam? Elas se juntam por causa do princípio de Bernoulli. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, a pressão no ponto central entre as latas diminui. A pressão ao redor é maior do que a pressão naquele ponto, então surge uma força que conduz, leva os objetos para aquele ponto. Por isso, eles se juntam, ok? Essa é uma razão pela qual, por exemplo, 2 barcos não podem passar muito próximo um do outro. Se um barco passar próximo do outro, o que acontece é que a água, naquela região mais próxima entre eles, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a área. Então, aquela área ali vai ser menor. Pela equação da continuidade, se um barco se aproxima do outro, a área entre eles é menor do que o resto das outras regiões. Então, essa área é menor, significa que a velocidade vai ser maior. Se a velocidade é maior do fluxo de água ali, então você tem o quê? Maior velocidade e menor pressão. Se aquela é uma região de baixa pressão, então vai acontecer a mesma coisa que essas latas. Os barcos vão se atrair um para o outro. Por isso, os barcos não podem passar próximo um do outro.
Vamos ver aí outra aplicação. Imagine que você esteja próximo de uma cachoeira, por exemplo. Essa cachoeira vai ser simulada aí com esse garrafão de água. Ele vai jogar água e bota simplesmente uma bola presa aí para ficar aí oscilando. Olha o que acontece. Esse objeto ele é atraído para essa corrente de água. Então não acontece só com a corrente de ar, acontece com qualquer corrente de fluido, de fluido incompressível. Então, esse objeto ele foi atraído para essa corrente de ar. Então, imagine que você esteja próximo de uma cachoeira. Cachoeira é o quê? Então, você tem um rio ou uma cachoeira, você tem água, você tem fluido em movimento. Fluido em movimento gera uma região de baixa pressão. Se é uma região de baixa pressão, então os objetos são atraídos para aquela região. Significa que passa a ser um lugar perigoso, porque você está sendo atraído para aquele lugar. Uma pessoa pode se afogar, por exemplo, sendo atraído para uma região que tem a correnteza, por exemplo. Então, ali, maior velocidade, menor pressão, você é atraído para aquele ponto. Então, cuidado com as correntezas do rio aí, ou em cachoeira, sei lá, quem faz rapel, cuidado porque pode ficar preso debaixo da cachoeira, ok? Então, aí, mais uma aplicação do princípio de Bernoulli. E esse é um dos que eu mais gosto. Isso aqui é uma filmagem lá na Cachoeira da Fumaça. Isso é, se eu não me engano, na cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Então, quem não conhece, tem que conhecer, é um lugar muito bonito. Olha o fenômeno que está sendo criado aqui. Isso é na Chapada Diamantina. Tem uma cachoeira, só que a água não está descendo. A água, ao invés de descer, ela está voltando. Como é que isso é possível? Isso é possível porque por cima da cachoeira passa uma corrente de ar com alta velocidade. O que é que acontece? Quanto maior a velocidade, menor, se a velocidade aumenta, menor a pressão. Se a pressão é pequena, é baixa, então tudo tende a ir para aquela região de baixa pressão, inclusive a água. Então, ao invés da água estar descendo sob efeito da gravidade, essa força, devido ao princípio de Bernoulli, faz com que a água volte. Então, um fenômeno muito interessante aí, fazendo com que a água não desça, ela volte sobre efeito aí sobre efeito aí do princípio de Bernoulli, certo? Então tem um peso para baixo, mas a força para cima, devido a essa diferença de pressão, é suficiente para fazer a cachoeira voltar. Isso é tão intenso que faz não só a cachoeira voltar, como um próprio avião voar, né? Enfim, são algumas aplicações, entre outras. Uma aplicação prática é o tubo de Venturi, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o tubo de Venturi é um dispositivo utilizado para medir vazão de fluido incompressível em um cano. Imagine que você esteja numa indústria, e você queira controlar a vazão de fluido, ok? Não precisa ser necessariamente na indústria, na agronomia, por exemplo, se você quiser controlar a vazão de água no sistema de irrigação. Então, você pode utilizar um dispositivo como esse, que é um tubo de Venturi. Então, como é que funciona? Nesse caso, a gente tem um cano com um gargalo aqui. Então, a região que tem uma menor área. Se ele tem uma menor área, qual é a consequência? Menor área, maior velocidade. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Se tem uma pressão menor, então você tem os objetos sendo atraídos para aquela região. Então, lembra lá do tubo em forma de U que a gente estudou lá no início de fluidos? Ele deveria estar no mesmo nível, já que aqui é o mesmo fluido. Por que ele não está no mesmo nível? Porque as pressões não são as mesmas. Então, aqui a pressão é mais baixa, porque a velocidade é maior, a pressão menor. Se a pressão é menor, esse objeto sobe ligeiramente, esse fluido sobe ligeiramente, ok? Causando aqui uma diferença na altura desse fluido. E é justamente essa diferença de altura que a gente vai usar para saber qual é a velocidade do fluido que passa aqui, ok? E se a gente sabe a velocidade e descobre a área, porque a gente conhece o cano, a gente sabe a vazão do fluido. Então, é uma forma de controle de vazão. Para resolver essas questões aqui envolvendo o tubo de Venturi, a gente precisa das equações principais aqui da hidrodinâmica. Então, primeiro, equação de Bernoulli na horizontal. Então, tubo na horizontal não tem o termo de altura. Então, pressão, termo de pressão mais termo de densidade de energia cinética é constante tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Então, aqui você tem P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Equação de Bernoulli. Outra equação que a gente vai utilizar é a da hidrostática. Porque, observe, a gente tem um manômetro aqui, certo? A gente tem, no caso, um fluido aqui. O que acontece? Nesse ponto aqui, nessa interface, a gente tem que ter a mesma pressão.
ok? Então, P1 mais a altura da coluna de fluido, ρ1 GH, seja lá qual for o fluido que está aqui, não dá para saber, P1 mais ρ1 GH tem que ser igual a P2, que é a pressão nesse ponto, mais ρ do segundo fluido, GH, para que a pressão aqui seja igual, ok? Então, a pressão mais a altura da coluna do fluido é igual a pressão nesse outro ponto mais a altura da coluna do fluido para que isso aqui seja igual. Essa é a equação que vem da hidrostática. E a terceira é a equação da continuidade. A1V1 é igual a 2V2. Combinando essas três equações, a gente consegue determinar a vazão, certo? Vamos ver um exemplo. Olha aqui, uma questão da Petrobras foi adaptada. A figura abaixo ilustra o escoamento em regime permanente em um tubo de Venturi. Considerando o fluido manométrico, quer dizer, esse fluido que está aqui é mercúrio, e que as massas específicas envolvidas valem. Aqui tem água passando, com a massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, e aqui tem mercúrio, 14.000 kg por metro cúbico. Supondo que as perdas por atrito são desprezíveis, ou seja, ele está dizendo que o nosso fluido aqui é um fluido que não tem atrito, né? Então não é viscoso, E as propriedades são uniformes aí nas seções. Ele quer dizer que o fluido é ideal. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a vazão na seção 2? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, vamos utilizar a equação de Bernoulli no ponto 1, no ponto 2. Então, a gente tem P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado, P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Não tem termo de altura porque as alturas são iguais. As alturas são iguais nesse caso porque o cano está na horizontal. Se eu passo o 2 para cá e esse termo para a direita, eu tenho que P1 menos P2 é igual a meio. Eu coloquei em evidência aqui, ó, passa isso para a direita, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, meio de ρ. Quem é ρ? É a massa específica do fluido, no caso é a água. Então, achei minha primeira equação. Agora vamos aqui para a pressão hidrostática. Neste ponto aqui, a pressão tem que ser a mesma. Então, a gente vai ter que P1 mais ρ da água GH é igual a P2 mais ρ do mercúrio GH. Vocês ainda poderiam perguntar o seguinte: ô professor, e desse ponto até aqui já não tem uma altura de coluna de fluido? Tem, só que ela é igual nos dois casos. Então veja, para eu saber a pressão neste ponto aqui na interface, vai depender da pressão aqui mais a altura da coluna de fluido toda a altura. Por que eu estou considerando só a altura H e não a altura toda? É porque essa altura até aqui desse fluido é igual à altura até aqui. Então, esses termos se cancelam. Então, só sobra a pressão aqui, mais a pressão referente a essa altura da coluna de água, tem que ser igual à pressão aqui, que é a pressão 2, mais essa altura da coluna de mercúrio. Porque essa outra altura aqui é igual nos dois casos, então vai se cancelar. Ok? Então, passando P2 para a esquerda, isso aqui para a direita, eu tenho P1 menos P2 é igual a ρ do mercúrio menos ρ da água vezes GH. Já achei duas equações aqui. O que é que eu faço? Combino elas. P1 menos P2, P1 menos P2. Isso veio da hidrodinâmica, isso veio da hidrostática. Então, eu tenho meio de ρ da água, V2 quadrado menos V1 ao quadrado, é igual a ρ do mercúrio menos ρ da água, GH. Bom, eu preciso saber a velocidade, porque as massas específicas, a gravidade e a altura, eu sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 2 para cá, multiplicando, e passar esse ρ para cá, dividindo. Bom, está aqui. Isso tudo eu sei o que é, porque são números que foram dados no problema, está aqui. Usando os dados do problema, já todos aqui em unidades do Sistema Internacional, substituindo eu tenho ρ do mercúrio menos ρ da água, 14.000 menos 1.000 dá 13.000. Dividido pelo ρ da água, que é 1.000, dá 13. Vezes 2, 26. 26 vezes gravidade vezes altura vai dar 2. 26 vezes 2, 52. Então, a diferença dos quadrados das velocidades dá 52. Qual é a unidade? Eu não coloquei aqui, mas é a unidade de velocidade ao quadrado. Seria metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas guarda isso aqui. Ok? Então, eu achei a relação entre a velocidade nesse ponto e a velocidade nesse ponto. Bom, mas tem uma outra equação que a gente pode usar para saber a relação entre velocidade, que é a equação da continuidade. Então, a equação da continuidade diz que a 1V1 é a 2V2, certo? Portanto, eu tenho que 40, já foi dado aqui, 40V1 é igual a 20V2, é metade. Veja, a área é metade. Se a área é metade, a velocidade vai ser o quê?
a velocidade vai ser o dobro. Então, nesse caso, se eu passar 40 dividindo, V1 é metade de V2. Então, aqui a velocidade é V1, ela é metade de V2. Em outras palavras, eu diminuí a área pela metade, eu dobrei a velocidade, certo? Com essa relação, eu substituo essa relação de velocidade na equação anterior que a gente tinha obtido. Então, se eu substituir V1 aqui por V2 sobre 2, como está ao quadrado, vai ficar o quê? V2 ao quadrado sobre 4. Então, V2 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 4 é 52. Veja, uma unidade que multiplica alguma coisa, que eu vou chamar de x, menos 1/4 que multiplica x. É como se eu tivesse 1 menos 1/4 de alguma coisa. 1 menos 1/4 dá o quê? 3/4. Então, é só passar aqui, ó, 4 menos 1, 3. 3/4. Então, 3/4 de V2 ao quadrado é igual a 52. V2 é igual a 4 vezes 52 sobre 3, tira a raiz. 8,3 metros por segundo é a velocidade neste ponto. Descobrir a velocidade do fluido. Ok? Se eu sei a velocidade e sei que a área é 20, eu achei a vazão. Vazão volumétrica vai ser 166 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Eu achei a vazão do fluido. Certo? Então, isso pode ser utilizado aí para você fazer controle de vazão. Imagine que você queira fazer, sei lá, chocolate, quer misturar leite com outra substância. Você tem que saber qual é a vazão, qual é o volume de fluido que está atravessando aquele cano por unidade de tempo. Então, para fazer esse controle de vazão, você pode utilizar um dispositivo como o tubo de Venturi. Há outros semelhantes que utilizam as mesmas equações, que é o tubo de Pitot, por exemplo. O tubo de Pitot ele é colocado na ponta de um avião, na frente de um avião, e ele é utilizado para medir a velocidade do avião. Usa um princípio parecido e consegue medir a velocidade do avião, basicamente com isso aqui, ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar sobre fluidos, ok? Então vimos a hidrostática, agora finalizamos a hidrodinâmica. Existem inúmeras aplicações e estudem, façam os exercícios, as atividades e até a próxima aula.